Agora foi. E aí, meu irmão, bom dia. Bom dia, tudo bem, cara? Uma hora a gente fica bom nisso, né? Ah, De cara, entender quando. a gente já sabe o que tem que fazer. O problema é a internet, o sistema ajudar, né? Boa, meu irmão. Deixa eu ver, alguma tinha entrado aí, mas eu acabei tendo que derrubar a live. Mas vamos lá, vamos começar. Gratidão por mais um dia. Vamos Marcão, lá. eu te dou a honra de você puxar o dia de hoje, pode ser? Com certeza, cara. Com certeza. Tá vendo aí Cara, de cabelinho cortado, babinha já fiz uns feita. dias aí. É que não cresce muito. Chega uma fase da vida que não cresce. Isso mais cai do que cresce. Só o Então, lado, cara. cresce só o lado, né? É. Exatamente. É que aqui tem a marca do pênalti, né? Grande. Ah, eu também tô nessa daí, cara. Vamos lá. Cara, ontem eu estava pensando um pouquinho num texto que eu li, de um livro bom, cara, que eu peguei para ler esse, junto com um outro que fala sobre o cérebro espiritual, né? E ele fala, até cheguei a comentar aqui, fala de Jesus, né? Falou do, nós vivemos o dia de hoje, que amanhã cuida de si mesmo, etc, etc. E aí ele estava falando uma coisa sobre conexão, né? Como que a gente precisa se conectar mais com Deus, como que a gente deve estar mais conectado, né, com o sagrado, com o divino, e deixar isso fluir mais na nossa vida, né? E isso é um tema que eu gosto bastante, porque desde pequeno eu sempre tive essa coisa de ter alguma coisa além, né? Ter um Uhum. sagrado, ter alguma coisa divina que está coordenando tudo, que está controlando tudo. Eu costumo dizer que é mais difícil hoje alguém tentar me convencer de que não existe Deus, não existe algo divino, do que alguém falar, né, que não existe, a gente aceitar, né? Porque é muito evidente, né? Existe uma inteligência universal, existe uma coisa cósmica que controla tudo, governa tudo, que coloca tudo em ordem. Por mais que pareça que as coisas estejam desordenadas, né? Você vê o dia ontem, amanheceu um dia bonito, de sol, daqui a pouco deu uma ventania, aí passou a ventania, ficou nublado, tá meio quente, pleno inverno, tá uma coisa estranha, mas dentro de tudo isso existe uma organização, né? Existe uma coisa que não deixa partir para o caos direto. E isso tem muito a ver para mim com essa questão do sagrado, do divino, né? Que move a natureza, move tudo. Então, saindo um pouco da parte filosófica e mais um pouco da parte prática, como que a gente se conecta com isso? E aí ela estava comentando, né, a autora estava comentando de duas formas que eu uso hoje, pratico, e acho que todo mundo pode praticar também, né, que é a questão da oração, né, você se colocar no momento de oração, que é o momento onde você conversa com Deus, onde você eleva seu pensamento, aquilo que você acredita de mais sagrado, de mais divino, você faz essa conexão e você expõe o momento que você está vivendo, você expõe a tua realidade, você agradece por aquilo que você já tem, enfim, você se coloca no momento de comunhão com isso, onde você externa teus sentimentos. Mas tem um versículo na Bíblia que Jesus diz que antes que nós peçamos qualquer coisa para Deus, né, para o nosso Pai, Ele já sabe daquilo que a gente precisa. E por outro lado também, na verdade, a gente não precisa de nada porque a gente já tem tudo. Então, pô, como é que fica um negócio desse? Fica uma coisa meio contraditória. A questão é o seguinte, cara. Tudo aquilo que nós temos guardado no nosso inconsciente, isso é um pensamento meu, tá? Isso já está conectado com esse divino, com esse sagrado. Então isso já está lá. Eu não preciso ficar, obviamente, verbalizando, não preciso ficar conjecturando isso, porque isso é uma coisa que já faz parte desse todo, dessa, dessa inteligência, digamos assim, né? Mas, quando eu verbalizo alguma coisa, seja através de uma oração, que eu estou verbalizando um pensamento, ou até palavras para Deus, o meu lado racional começa a processar isso de uma forma melhor. O meu lado consciente
comece a processar isso de uma forma melhor. Então, muitas vezes, essa conexão que eu preciso estar fazendo na oração é uma questão para poder trazer isso, que já está guardado lá no meu inconsciente, para o meu lado consciente. E aí eu consigo começar a montar o quebra-cabeça, digamos assim. Começo a entender as coisas, começo a enxergar, pelo menos ver onde estão as peças e começo a resolver aquilo que eu entendo que precisa ser resolvido. Ou pensar no plano, em alguma coisa para mim poder chegar num objetivo, né? Mas tem também a outra questão, que é a questão da meditação. E na meditação, as pessoas costumam falar, não consigo meditar porque eu não consigo ficar sem pensar. A meditação não é você ficar sem pensar, mas é você observar seus pensamentos. E isso é uma grande habilidade que a gente vai desenvolvendo, porque quando você começa a observar seus pensamentos, você começa a ver quais os pensamentos bons e os pensamentos negativos que você tem. Se você não tem esse discernimento, você se deixa envolver por essa massa de pensamentos, né, que o nosso cérebro consciente vai produzindo, misturando com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e daqui a pouco você está naquele bolo, naquela coisa, e você não tem consciência, né, de quem realmente é você. Que, na verdade, né, nós somos o observador dos pensamentos. Então, é uma questão de nós chegarmos na nossa essência, de nós chegarmos naquilo que realmente somos. E quando eu começo a observar os pensamentos, eu falo assim, cara, esse pensamento aqui não vai me levar a lugar nenhum. Ou vai me levar justamente para o lado oposto de onde eu quero chegar. Então, por que eu vou ficar alimentando ele? Aquilo que eu alimento, eu fortaleço, né? Onde eu ponho a minha atenção, eu fortaleço. Então, eu preciso mudar isso. Então, a meditação, ou o fato de você sentar, se concentrar na sua respiração e apenas observar os pensamentos passando como uma nuvem, né? Ou seja, você não se pega ao pensamento, deixa ele passar, isso vai fazer com que eu desenvolva essa habilidade. E quando eu consigo desenvolver essa habilidade, eu consigo me conectar mais com as coisas melhores, mais positivas, e eu consigo fazer essa oração e verbalizar, né, para Deus, né, para essa inteligência, para o universo, como você queira chamar, eu começo a racionalizar. Então, o pessoal fala muito na questão de cocriação, né? Que Deus é o criador de tudo, né? Então nós cocriamos junto com Deus. Então veja, o fato de você cocriar não significa que você vai simplesmente estalar o dedo e materializar, mas existe todo um processo onde você vai trabalhando os teus pensamentos, colocando a tua mente numa frequência mais apropriada para que você consiga realizar os planos que você tem e verbalizando isso, né, mentalmente que seja, né, para Deus. Que aí você vai enxergando e vai montando as coisas e assim você vai traçando o teu plano. Então veja, tudo é uma questão de energia e pensamento, como se fala. Talvez não tão, às vezes, tão maquiado, tão floreado, como isso é trazido, às vezes, né, para nós. Mas, cara, onde você põe a tua atenção, você vai estar fortalecendo. Então, se eu ponho atenção nos meus pensamentos bons, eu vou estar desenvolvendo toda uma estrutura para isso. Se eu me conecto com algo que eu acredito que seja sagrado, eu tenho fé que eu vou conseguir atingir aquilo, eu estou verbalizando, eu estou colocando as peças, né, para que eu possa uni-las e assim realmente materializar a coisa. Então ontem eu pensei um pouco a respeito disso, né, fiquei pensando, refletindo um pouquinho como é que essas coisas funcionam, como é que não funcionam, o que tem de místico, o que tem de científico, né? E assim, para mim, essa linha de raciocínio, né, que traz um pouco de neurociência, traz um pouco de PNL, traz um pouco também dessa parte da espiritualidade. Isso tudo vai se conectando e vai mostrando o quão complexo, o quão lindo é o ser humano, mas também é tão simples, né? Porque a gente que acaba dificultando um pouco as coisas. Caramba, meu irmão. Hoje deu até uma página aqui de anotação, cara. Mas vamos lá. Pô, que legal, irmão, o que você trouxe. E aí eu vou sintetizar, pegar esse aglomerado aqui e vir para uma linha de raciocínio que é assim. A nossa formação, ela mostra muito sobre a gente fazer uma preparação daquilo que a gente vai construir.
seja numa construção civil, seja num processo industrial, seja num projeto de venda, seja num projeto de estratégia para daqui X anos, né? Você tem uma visão de como que vai ser daqui tantos anos. Então, quando a gente começa a colocar isso como prática, e aí você trouxe a conexão com Deus, e aí qualquer pessoa pode entender de qualquer forma como que seja essa interpretação. Tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam, mas ela acredita em alguma coisa. Sim. E com base no que ela acredita, para existir essa conexão e as coisas fluírem, existe uma preparação. Então, eu vou chamar isso aqui de preparação do terreno. Então, o Senhor do Tempo, ele nos permite um pouquinho a cada oportunidade, né? Porque quando estamos dormindo, é o momento que se acontecer qualquer coisa, vai passar e a gente não sabe o que está acontecendo, cara. A não ser que seja muito próximo um barulho, alguma coisa assim, te acorde. Mas fora isso, as coisas estão acontecendo e você está ali. Só que você está fora de consciência. E como que eu faço isso agora estando em consciência? Então você trouxe a questão da meditação, da oração, que é uma forma de você preparar esse terreno. Então o dia de hoje, tirando as dificuldades que tivemos ontem e interpretando ela como oportunidades de hoje preparar o nosso dia, esse terreno, para viver algo que talvez a gente nunca ainda tenha experimentado, eu preciso preparar, preciso estar preparado para isso, né? Existe uma receita de bolo? Não, porque cada vida é uma vida, cada vida tem uma oportunidade e eu acredito muito no propósito da vida. Então, as dificuldades que vêm acontecendo são todas elas para que a gente realmente entenda que isso vai nos fortalecer. A gente fica chateado, a gente fica bravo, a gente às vezes não entende, tá tudo bem. Porque às vezes as coisas não são para entender agora. E aí, quando você traz essa questão de cocriação, eu falo que, e já falamos isso aqui, muita gente fala sobre isso, como as coisas acontecem duas vezes na vida. A primeira vez é no pensamento, e aí vamos chamar disso que ainda não é a realidade. É um pensamento que está acontecendo por questões de energia, de sentimento, né? De você sentir aquilo que está pensando, porque aí você trouxe a questão de observar o pensamento. Então, quando eu observo que eu vou ser um cara bem-sucedido, que eu vou ser um cara que não vou ser bunda mole, que não vou ser um filho da mãe que ferra os outros, e sim que dá oportunidade para que as pessoas vivam o extraordinário, vivam o melhor. Eu começo a trazer isso para uma realidade, e aí é onde vai havendo as conexões. Então, eu observando isso, sabendo dessa capacidade, dessa possibilidade, eu começo a cocriar, porque eu estou mais me aproximando desse pensamento que ainda não é uma realidade terrena, vou até colocar assim. Ela está num lugar onde a gente só vê com os olhos do pensamento, com os olhos da alma, com os olhos da energia, mas está ali, está ali. Eu começo a me aproximar toda vez que eu sou grato, toda vez que eu, sendo grato, eu, independente da situação que eu estou vivendo, eu começo a agradecer aquilo e traçar o plano para as coisas que estão acontecendo. Então, receitinha de bolo, isso é receitinha de bolo. Está acontecendo algo? O que está no teu controle? Ah, isso aqui está no meu controle, faça. O que não está no meu controle? Ah, isso aqui não está no meu controle. Tira do pensamento. Estou observando o pensamento? Não estou? Então, tira do pensamento. Ah, mas não é fácil. É fácil se você quiser que seja fácil, né? Então, assim, não estou falando que é fácil para mim, para você, mas, assim, à medida que a gente encara, começa a ficar fácil. Só que quando fica fácil, e aí é um ponto que eu acredito, não é um fácil de que a vida vai ficar fácil, que tudo vai ficar fácil. Não, é um fácil que te abre caminhos para resolver aquilo que está te incomodando. Porque se você não mexer nisso, vai ficando cada vez mais difícil.
E aí não há nem possibilidade de você ter uma resolução para o que você está passando ou fazer as conexões daquilo que você sonhou um dia. Em algum momento da vida, a gente veio se desenvolvendo e olhou para algo e falou assim: poxa, isso é legal, eu gosto disso, eu me conecto com isso. Então, nas profissões é assim, eu me conecto com pessoas assim, que são engraçadas, né, que são bem-humoradas. Eu não me conecto com pessoas que são negativas, que reclamam. Então, isso são pequenos sonhos que vão acontecer na nossa vida, de estar sempre arrodeado de pessoas com X comportamento, tá? E isso é individual de cada um, é o que você se conecta. Então, são pequenos sonhos, mas na vida a gente começa a ter as ambições e almejar algo melhor. Então, a construção de uma família, a ter uma casa boa, a ter uma locomoção, a se relacionar melhor. E isso vai acontecendo à medida que a gente vai se permitindo e enfrentando. Eu estava comentando outro dia que, cara, tá muito difícil você ir em qualquer lugar de comércio e ver, só de observar como as pessoas estão nem aí para o ser humano, cara. Às vezes ela não está satisfeita com o trabalho, com o dinheiro e está descontando no consumidor que está ali, cara. Infelizmente, cara. Não dá um sorriso, não tem ali um acolhimento. E mal sabem elas que talvez essa pessoa com que ela está descontando a raiva dela, achando que fazendo isso vai ser bom para ela, cara, às vezes é a oportunidade da vida que está ali na frente, mas pelo seu comportamento de raiva, de baixa de energia, de não preparar o seu terreno, você deixa a oportunidade passar. Então, dê uma aprofundada assim, mas para trazer para o simples, para falar fácil. Acorde. O que você vai fazer? Eu vou acordar agora, daqui uma hora e meia, eu vou sair para trabalhar. Com o que você trabalha? Com isso e com isso. Olha as possibilidades que você tem de fazer diferente e de fazer da melhor maneira possível. Se todo dia você tiver essa consciência, mas é no meu trabalho, na minha vida não tá legal. Calma. Você vai fazer o melhor ali e as coisas começam a expandir para as outras áreas. E ao ponto de que você vai melhorando as outras áreas. No estudo não tá legal. Faz o seu melhor. Faz o que precisa ser feito. Observa, presta atenção, anota. No relacionamento não tá legal. Cara, onde que dá, tem alguma coisa que está no teu alcance que você possa fazer? Faça. Você vê futuro naquilo? Faça. Não é isso que eu não quero. Então, são pequenas coisinhas que a gente vai observando, mas para observar, tem que fazer o exercício. O primeiro exercício é se conectar com a realidade, né? E viver da melhor maneira possível o pouco do tempo que a gente consegue vivê-lo. Que aí, volto a dizer, a gente tem 24 horas no dia, mas nem sempre a gente está 24 horas do dia acordado. E talvez tem muita gente que na hora que for dormir hoje, amanhã talvez não acorde. Tenho certeza que no mundo com praticamente 9 bilhões de pessoas, vão ter pessoas que vão ter esse. Eu falo, na minha concepção, acho que a morte mais linda que tem é você estar ali dormindo e foi viver uma outra realidade. Mas trazendo pro real, pro plano terrestre, cara, a gente só tem um dia. O dia que a gente acorda. O que passou já está no ilusório e o que está por vir a gente não sabe. Mas a gente pode preparar. Então, cara, você trouxe tanto, eu fiz tanta anotação aqui, Marcos, que a gente ficaria aqui, acho que hoje, umas 4 horas falando de coisas que eu anotei aqui. Com Mas o certeza. importante seja grato pela oportunidade que está tendo agora. Que se uma ou duas reflexões que a gente trouxe aqui te ajudar, permaneça, porque vai vir mais coisas. Não é à toa, nada é por acaso. Não foi um acaso Deus tocar nos nossos corações, meu e do Marcos, e a gente já está ter feito aí 95 lives.
com o intuito de acreditar no bem maior, na humanidade, no viver melhor, no distribuir melhor, no se conectar melhor. Então, o primeiro passo é esse acordar para a gratidão, para esse sentimento, começar a observar, que nem o Marcos colocou sabiamente, observar seus pensamentos e ir fazendo uma faxina, preparar esse terreno com aquilo que você precisa inserir, com aquilo que você precisa retirar, sem apego, sem vaidade, que a coisa vai começar a melhorar. Com certeza. Com E é certeza. isso. É isso aí, cara. Muito bom. Não chegou a Chegamos, preencher uma página, mas deu bastante anotação aqui também. chegamos ao fim de mais uma live. Uma ótima quinta-feira a todos. Vou bater uma fotografia aqui para colocar lá no resumo. Feito. Mais E um dia, amanhã né? cedo. Oi? Mais uma quinta-feira, né? Vamos para Mais uma cima. quinta-feira. O mês de julho está acabando e vem um agosto repleto de alegrias e de De felicidade. oportunidade. Acho que agosto é um mês inteirão aí, né? Não tem feriado. Sem Copa do Mundo, sem nada. É isso aí. Então vamos preparar cada dia após dia. E se Deus quiser, teremos a oportunidade de viver o que está para vir. É isso aí, meu irmão. Deus Gratidão, meu irmão. abençoe, um ótimo dia. Um beijão para todos aí. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.